Amor Além da Vida, um filme de Richard Madison, interpretado por Robin Williams, Annabella Sciorra e Cuba Gooding Jr. Resumidamente, o objetivo do Cena Viva agora vai ser explicar para vocês toda a verdade que é passada nesse filme, porém muitas vezes não é considerada como tal. 3 aspectos principais: o suicídio, a depressão e a vida além da vida, ou melhor, a vida além da morte. Então toda essa verdade ela é explicada detalhadamente nesse filme. Algumas informações sobre a vida além túmulo que às vezes nós lemos somente em livros, aqui ela é passada de uma forma clara, lúdica e bem específica em cada cena apresentada. Então, detalhando um pouco mais, eu vou estar passando cena a cena, vou estar pausando cena a cena, para explicar cada informação contida nesse filme, cada verdade que é passada nesse filme e que nós deveríamos trazer para as nossas vidas e aplicarmos consecutivamente esse conhecimento no nosso dia a dia. Então esse é o objetivo principal. Vamos dar continuidade aqui. Você está bem? Eu acho que sim. Eu sou médico. Ai, me tira daqui. Não se mexa. O estado dele é muito grave. Precisamos imobilizar o pescoço. Temos que estabilizá-lo. O pulso dele está muito fraco, hein? Temos que levá-lo para o hospital imediatamente. Chris, você sabe o que aconteceu? Sei. Comi um peixe estragado antes de dormir. Primeiro pause. Na cena que vocês acabaram de ver, mostra claramente, exatamente, o que acontece quando uma pessoa morre. Que seria, ela não reconhece que morreu. Ela não sabe que morreu. A fala do Chris para a voz que ele escuta, que posteriormente nós vamos identificar que seria o amigo espiritual, o benfeitor ou anjo da guarda, qualquer coisa do gênero, e pergunta para ele, questiona para ele: Chris, você sabe o que aconteceu? Nesse momento ele está ali, acabou de sofrer um acidente, então já está ocorrendo ali o desprendimento do corpo astral, do corpo físico dele, e o guia espiritual pergunta, questiona ao Chris se ele sabe o que aconteceu. E ele responde em uma forma de piada, porém é exatamente o que ele estava pensando. Eu acho que comi peixe estragado essa noite. Então, primeira coisa, ele não sabe que morreu. Segunda coisa, ele está achando que aquilo que está acontecendo é um sonho. Ou seja, ainda não se deu conta da realidade que está passando nesse momento. Então, isso é um fato que acontece que, podemos dizer aqui, com 99% de todas as pessoas que morrem, que deixam o corpo físico, tem esse período que não tem a consciência do que aconteceu consigo mesma. Tá? Posteriormente, nós vamos analisar por que não tem consciência do que aconteceu. Vamos estar explicando isso também. Porém, cada coisa no seu devido tempo. Vamos dar continuidade no vídeo. Quem é você? O médico? Está me operando? Quem é você? Por que não posso vê-lo? Vou dar mais um pause antes de passar para a próxima cena. Primeira coisa, ele não consegue visualizar o guia espiritual dele, ou seja, ele já começou o seu processo de desprendimento do corpo astral do corpo físico,
ele foi para o hospital e no hospital aconteceu o desprendimento por completo. Tanto que nós observamos no filme todo o encaminhar desse processo. É isso quando os batimentos cardíacos dele, né, se tornam constantes, ou seja, deixa de existir os picos, né, de oscilação do batimento cardíaco dele. Então, quando o som ali acaba se tornando constante, nós observamos ali, nesse exato momento, que aconteceu a morte do Chris. E lembrando que a morte dele foi 4 anos após a morte dos filhos, ou seja, a esposa ela fica, vamos dizer aqui, entre aspas, sozinha no planeta Terra, ou seja, sem saber como lidar com essa situação. Qual a situação? A situação da morte do Chris e de seus 2 filhos 4 anos antes. Então vamos estar analisando a vida dele no plano espiritual, que é exatamente o que acontece quando o espírito vai para lá e começa a se reiterar, digamos assim, de todo o processo. E também a vida da pessoa que fica, ou seja, da esposa dele que fica, que começa a entrar em uma depressão profunda por ter perdido os filhos, posteriormente o marido, e começa a entrar em um estado psíquico de loucura. Ou seja, a falta de conhecimento leva a ela a passar por todas essas fases que nós veremos daqui em diante. Vamos dar continuidade. É muito interessante analisarmos como as várias verdades do plano astral, elas são passadas para nós através de filmes simples e que tem uma grande repercussão internacional. Ela tem uma grande repercussão no mundo todo, porém o devido valor não é aplicado. Dando continuidade na nossa análise, vamos para a cena seguinte, onde já ocorreu o desprendimento do corpo astral do corpo físico e o guia espiritual começa a conduzir então o Chris até sua casa. Ginger, está me vendo? É, ela vê. Os cachorros estão diferentes. Mas um detalhe importante aqui. Obviamente, eu não vou me detalhar a respeito de cada tema. Eu vou apenas elucidar o que realmente acontece. Em uma próxima oportunidade, nós podemos estar fazendo isso sem o menor problema. A questão do cachorro, dos animais. Os animais normalmente têm essa visão, vamos dizer assim, do espírito, ou seja, do corpo astral. Se observarmos várias situações para aqueles que têm animais em casa, principalmente gatos e cachorros, nós observamos que muitas das vezes nós pegamos nossos cachorros latindo para algo, né, que ao nós observarmos não tem nada ali. Ou seja, latindo para o nada, olhando para o nada, ou até mesmo se sentindo acuado, com medo, e nós observamos, olhamos em volta, tentando entender o que está acontecendo, e não temos nenhuma comprovação física do fato. Temos, então, aqui um fato apresentado no filme, que seria a visão, não é isso? Vamos dizer assim, extrasensorial do animal. Ele consegue enxergar, consegue ver normalmente o corpo astral, o perispírito também, digamos assim, do Chris, que está chegando à sua casa, conduzido pelo guia espiritual, que é o Albert Lewis. Pode me ver agora? É você, doutor? Por que está todo borrado? Eu vou ficar mais definido quando você quiser, Chris. Está confuso por ter chegado em casa tão rápido? Os sonhos não respeitam o tempo, doutor. O tempo não... Outro fato importante. Ele teve um acidente, foi para o hospital e agora está chegando na sua casa. O que está acontecendo? Ele ainda acha que é um sonho.
Ou seja, ele já morreu e ainda não está aceitando a sua realidade. Ele ainda está achando que aquilo é um sonho, que ele dormiu, passou mal, como foi dito anteriormente, comeu peixe estragado, e agora ele está sonhando que tudo isso está acontecendo, ou seja, ainda não está consciente da realidade. Então ele tem ali o seu amigo espiritual para tentar, né, trazer essa consciência para ele. Conta. Você morreu, Chris. Você tem que ser um sonho, doutor. Se eu estivesse morto, precisaria que me contasse? Eu acho que sim. Outro fato importante aqui nessa fala, extremamente importante. Se eu tivesse morto, eu precisaria que me contasse? A resposta do guia espiritual é sim. Ou seja, como eu já disse, as pessoas não têm consciência de que morreram, permanecem acreditando que estão em corpo físico e às vezes, mesmo com a informação sendo passada para elas, mesmo assim elas ainda não querem acreditar. Ou seja, elas começam a ver e acreditar naquilo que elas querem. Ou seja, a crença ainda está incutida dentro delas. Não enxergaram, apesar de estarem vendo a realidade se apresentar, elas não conseguem ainda interiorizar aquele conhecimento. Por que não? Porque não querem estar conscientes da sua morte, ou seja, da sua passagem de plano. Todos são diferentes. Queria que essa gente fosse. Eu resolvi agora voltar um pouquinho a cena para explicar mais uma informação qual ficou pendente. Vamos dar sequência. Acho que sim. Todos são diferentes. Todos são diferentes, ou seja, algumas pessoas realmente necessitam dessa informação em saber de que morreram, outras automaticamente, de acordo com o seu grau de evolução e de consciência, de autoconsciência e de realidade, elas se dão consciência por si só da transição que acabaram de sofrer. Então, a frase todos são diferentes, ela se encaixa perfeitamente nesse sentido. Vamos dar continuidade agora para a próxima cena, em que ele vai se questionar por que ele vê todo mundo e não vê o seu próprio amigo espiritual. Queria que essa gente fosse embora. Como é que eu vejo todo mundo, doutor? Todos, menos... Eu sou aquele que você não quer ver. Você não quer estar morto. As crianças. Primeiro fato sendo apresentado. Ele não quer reconhecer que morreu, como eu disse anteriormente. Então, esse também é um dos entraves da visualização do amigo espiritual. Tem várias informações para serem explicadas aí. Não vou me aprofundar na explicação que eu estou dando, como eu já disse anteriormente. Nós temos a nossa frequência, tem a frequência do guia espiritual, tem a frequência de um que já está um pouco mais ascensionado, vamos dizer assim. Porém, o que eu quero trazer aqui agora é a questão da consciência em saber que morreu e o que vai fazer daqui para frente. E que o filme também explica isso, de uma forma bem clara e lúdica. Esse é o ponto principal que nós vamos estar trazendo para vocês. As crianças eram tão jovens quando morreram. Você quer se lembrar dos seus filhos? De quando eles estavam vivos. Aqui ele quer sair do momento presente, ou seja, da consciência do real, daquilo que está acontecendo ali, e entrar dentro das suas próprias lembranças. Ou seja, ele vai se desligar momentaneamente pela própria não aceitação da realidade que ele se encontra no momento. Ou seja, não quer reconhecer que morreu, automaticamente ele entra dentro das suas próprias lembranças, buscando algum refúgio, seja ele emocional, ou psicológico, psíquico, uma fuga
para tentar não enxergar o que realmente está acontecendo. Então, o ser, ele começa a entrar dentro das suas próprias lembranças. Ele começa a vagar dentro do seu próprio eu, para tentar fugir e não encarar a realidade que está acontecendo nesse momento.